O futebol feminino, ele tem um início muito, que a gente pode dizer, das classes mais de baixo, né? Eu tava lendo um livro esses dias, não sei se você chegou a ler, da Heloísa Bruns, que é futebol, carnaval e capoeira. Isso. E ela fala uma coisa muito interessante sobre como o futebol masculino ele era um esporte de elite no começo da sua prática no Brasil. Então, que o papel das mulheres era basicamente se vestir, se arrumar pra ir lá fazer o seu papel de torcedora. E que as mulheres que praticavam já eram totalmente oposto, eram das classes mais baixas que existiam. E elas eram chamadas de, aspas pra autora, grosseiras, sem classes e mal cheirosas. Como é esse início do futebol feminino? Como você vê, você faz um preâmbulo disso, chegando até a ser atração de circo, né? Bom, Jonathan, esse livro é muito legal. É uma pesquisa, né, da Heloísa na época da Unicamp. E eu até recomendo bastante para quem quiser entender um pouco mais sobre a história do futebol feminino. O que eu acho legal de ver é como o futebol chegou aqui para os homens, né? Então, era um esporte de elite e ele começou a ser introduzido na classe média ou até entre os operários porque os donos das fábricas queriam jogar bola e não tinha gente suficiente para completar time, né? Afinal de contas, 11 para cada lado. E esses operários, eles começaram a introduzir esse esporte na periferia. Então, enquanto as senhoras de classe de sociedade não podiam jogar, ficavam mais no papel de torcedoras, as mulheres da periferia se apropriaram do esporte, inclusive até ganhava essa alcunha de mulher macho, né? Pelo que você citou. E o que eu acho mais interessante também dessa história é que ela é muito parecida na Europa, não só no Brasil. E aí eu queria só abrir um parênteses para um contexto que eu acho que pouca gente sabe, mas na Europa o futebol se popularizou muito também nas fábricas e durante a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram para as trincheiras para poder lutar, as mulheres ocuparam o lugar das fábricas e também a parte recreativa, que era o futebol. Ou seja, é tudo muito... Na Inglaterra, né? Não só na Inglaterra, na França também, na Alemanha. Então é um fenômeno mesmo mundial. E aí a parte chata é que as pessoas começaram a se incomodar muito com as mulheres jogando, porque é um esporte de contato físico. E isso começou a ser muito mal visto porque, enfim, achavam que as mulheres não tinham um corpo compatível para o futebol. E isso aqui no Brasil, especificamente, nos rendeu uma proibição por lei. Não só no Brasil, na Inglaterra também teve, na França também teve. Mas no nosso caso, especificamente, foi em 1941, foi um decreto do Getúlio Vargas. Você vê, a gente pode dizer então, 1941, que era o artigo 54, né? Que fala que as mulheres era proibido. Desportos incompatíveis, eu gosto desse termo, né? Desportos incompatíveis com as condições de suas naturezas, né? O que é engraçado, você fala disso, olha, ou não é engraçado, mas que existe também um discurso nesse início de controle dos corpos dentro do futebol. Para as classes mais altas, uma relação de, enfim, você tem que ir lá torcer e ser bonita para, enfim, incentivar o atleta para quem você tá torcendo. E já no caso das mulheres de classe baixa, das periferias, ou até da classe trabalhadora ou operária, como você mesmo citou, era uma questão total de dominação do corpo, né? Inclusive, acho que a proibição... o domínio de um espaço que era tido então como masculino. Eu acho que a questão da proibição, ela entrou muito quando as mulheres das classes mais altas começaram a aderir ao futebol. Então o futebol começou a se popularizar também nos clubes, que eram onde se praticavam os esportes. No Rio de Janeiro, por exemplo, nas praias, né, onde as pessoas tinham também essa coisa do esporte. E as mulheres praticando nesses espaços, isso chegando nas classes mais altas, foi o que começou a acionar uma elite. E até tem uma carta famosa, escrita ao Getúlio Vargas, de um cidadão falando que estava achando um absurdo as mulheres jogarem bola. E durante esse período da proibição, até lembrando a sua pergunta, as mulheres elas não podiam jogar futebol, porque era incompatível, mas era uma atração de circo. Então você tinha esse esporte praticado por vedetes, por circenses, porque era uma coisa mais do entretenimento, era aquela coisa do desfile do corpo feminino mesmo, né? A mulher ser exibida ou como uma aberração, então seria, sei lá, quase que equivalente a uma mulher barbada, né? A mulher que joga futebol, ou mesmo, nossa, a mulher com esse corpão aqui mostrando todo o seu talento. Então, era uma coisa muito de exposição. E até hoje você tem essa discussão dentro do futebol também. A gente tá em 2019 e tem gente, inclusive dirigentes, que cobram por uniformes que fiquem mais bonitos no corpo das atletas, como se as atletas estivessem interessadas em ficarem bonitas em campo e não em jogarem bem, né?